Irmãos, tudo bem? É bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. E nessa ocasião nós vamos estudar a respeito da lição de número 4 da nossa revista Palavra e Vida. O nome da lição é O Cristo Cósmico, lição 4, O Cristo Cósmico. Vamos lá. O que o autor, na verdade, quis dizer com essa questão de o Cristo cósmico, né? Para a gente entender o que é Cristo cósmico, precisamos entender o que é cosmos. E cosmos, lá no grego, é usado para definir o universo como um todo, o mundo criado e toda a criação de Deus. Então, o autor quer dizer que a obra de Cristo, Cristo cósmico, é isso que ele quer dizer, que a obra de Cristo tem uma dimensão muito mais profunda do que as nossas igrejas costumam abordar. Na verdade, Jesus é muito mais do que o salvador das almas e das pessoas. Ele é o Senhor do universo. Ele é o criador dessa nova ordem de Deus. Ele veio para restabelecer, recuperar, restaurar a comunhão do homem com Deus, a comunhão do homem com o homem e a comunhão do homem, as pazes do homem com a natureza e com Deus, não é? Então, é por isso que ele fala sobre o Cristo cósmico. E nós vamos ler diversos versículos daqui a pouquinho. O primeiro dele que vamos ler eu vou ler para me basear, para dar base a esse primeiro ponto da lição, que é, o primeiro ponto da lição é o seguinte: Cristo, o autor e sustentador da criação. Cristo, o autor e sustentador da criação. Não é novidade para ninguém dizer que o pecado afastou o homem de Deus, não é? Gênesis 3, 10 e 11, a gente vai ler o seguinte: E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Foi um diálogo entre Deus e Adão. E Adão então escondeu-se de Deus, porque ele percebeu que estava nu. Mas a questão ali não era o nu, a questão ali era Adão já tinha a maldade, não é? Ele já tinha exatamente a questão. O problema não era a nudez, porque nu ele já andava antes. A questão ali era a maldade. Ele comeu daquela árvore da qual o Senhor o havia proibido de comer, recomendado que ele não comesse, e ele então, a partir dali, a maldade e o pecado entrou em seu coração, e ele então desviou-se do caminho de Deus pela obediência. Então, o pecado afastou o homem de Deus. O pecado também afetou a relação entre os seres humanos. Não é à toa que os seres humanos são tão competitivos, um quer tomar o lugar do outro. Isso também é resultado do pecado. Outra coisa que o pecado fez, o pecado afetou a relação entre o homem e a natureza. Percebe como esse Cristo cósmico, ele veio resgatar tudo isso? Então, o pecado não só afetou a relação do homem com Deus, afetou também a relação dos seres humanos, do homem com o seu próximo, e afetou também a relação entre o homem e a natureza. Gênesis 3, 17 e 18 diz o seguinte: E Deus disse ao homem: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra, estão percebendo? Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela e todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Perceberam? Maldita é a terra. A terra passou a dar ervas daninhas, passou a dar espinhos. Já perceberam que a gente não planta erva daninha? Você planta uma árvore frutífera e não planta a erva daninha, a erva passarinho, não é? Aquela planta parasita que acaba com o vigor das árvores, das frutas. Já perceberam isso? A natureza tem esse lado. As coisas ruins você não precisa plantar, elas vêm, não é? E a Bíblia vai dizer que esses espinhos e essas coisas ruins, na verdade, é porque a terra também foi afetada com o pecado
do homem, não é? Com o pecado do homem. E por conta disso, o homem, então, teve essa sua relação com a natureza também afetada. Quando a sociedade hoje fala sobre ecologia, cuidar bem da natureza, na verdade a Bíblia já trata disso há muito tempo, que o homem deve conviver bem com a natureza. Mas esse estado pecaminoso do homem fez com que o homem se tornasse um predador. E por conta disso, ele então agride a natureza, porque não tem essa consciência de Deus, que ele também precisa viver bem e tratar bem a natureza, a criação de Deus, não é? Outra coisa, o pecado teve uma dimensão cósmica. O bom mundo de Deus foi desordenado. Lembra que eu falei que o cosmos é o universo e todas as criaturas do universo. Então, esse pecado também teve uma dimensão cósmica, afetou o mundo como um todo. Quer ver o que Romanos 8, 22 e 23 nos diz? Vejam bem. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, percebem? A natureza geme e nós também gememos esperando a adoção como filhos. Em Jesus, toda essa natureza, né? Todo o universo, por isso que o autor vai falar sobre o Jesus cósmico. Paulo vai falar sobre o Jesus cósmico, né? Então, que todo o universo ele vai ser restaurado diante de Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre a conversão, quando a Bíblia fala sobre a missão de Jesus, a missão de Jesus foi muito mais do que levar o homem para o céu, foi resgatar toda a sua criatura ao Criador. E o homem é uma dessas criaturas, não é? Então, como eu já havia falado para vocês, o autor destaca, nós não plantamos urtigas nem ervas daninhas, elas surgem. O trigo não brota espontaneamente, né? O trigo tem que ser plantado, tem que ser cuidado. A natureza nos é benéfica, mas também nos é hostil. Ela nos dá água e alimento, mas também terremotos, secas, furacões, tudo isso porque ela também geme como se tivesse dores de parto, como nós já vimos no versículo anterior. Então, Cristo não é apenas o salvador pessoal de indivíduos, mas o Senhor cósmico, aquele que veio salvar todo o universo, toda a sua natureza criada. E isso vai ser restaurado um dia. E Apocalipse vai falar sobre isso. Daqui a pouco nós comentaremos, lá no último ponto dessa lição, sobre a restauração de todas as coisas, né? Colossenses 1:20 vai dizer o seguinte a respeito da obra de Jesus. E por meio dele, de Jesus, reconciliar-se consigo todas as coisas, as que estão, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, a obra de Cristo veio reconciliar, não é? Todos os seres criados. Ponto 2, que o autor destaca para a gente, ensinando sobre as doutrinas do apóstolo Paulo, é o novo mundo de Deus. Que novo mundo é esse, né? O que a Bíblia vai dizer sobre isso? E o que o autor destaca para a gente? O novo mundo de Deus. Apocalipse 21:5. Veja o que diz a palavra. E o que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Percebem o novo mundo, o novo de Deus? Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus está criando uma nova ordem, um novo mundo. Claro que não é aqui, não é? Embora bem sustentada em Paulo, embora Paulo ensine sobre esse novo mundo, sobre essa nova ordem, essa nova criação de Deus, essa ideia, é claro, não foi inventada por Paulo, não é? E também não é estranha aos demais autores da Bíblia. Tanto que esse texto que nós lemos, Apocalipse 21:5, não é de Paulo, é de João, não é?
Então, João acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Agora vem o novo mundo que Deus está criando, não é? Novo mundo que Deus está criando. E é por isso que o autor vai destacar isso na lição. Uma nova ordem, uma nova visão de mundo, um novo coração. Vejam bem lá em Apocalipse 22, 1 e 2, quando a palavra vai dizer sobre esse lugar onde tudo é novo, esse novo mundo, não é? Esse novo local onde vamos morar. Diz assim, Apocalipse 22, 1 e 2. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Perceberam? Apocalipse 22, que eu acabei de ler agora com vocês, é exatamente o último capítulo da Bíblia. É a última parte da Bíblia, o último livro e o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, não é? Então, está falando aqui que uma espécie de jardim do Éden está de volta. Perceberam? Vou ler de novo. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Lembra da árvore da vida? Lá no princípio, em Gênesis, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. A folha da árvore serve para a cura das nações. Perceberam? O homem adoeceu e caiu porque ele comeu o fruto da árvore lá, né, da vida, do conhecimento do bem e do mal. E então, agora, nessa recriação, nesse mundo ideal, né, nesse lugar reservado para os cristãos, que é o céu, que é a pátria celestial, então, o Senhor fala a respeito dessa restauração do jardim do Éden. É o novo mundo, um novo local para os cristãos viverem eternamente. Então, em Gênesis 3, o homem é expulso. Em Apocalipse 22, ele é readmitido. Gênesis 3, o homem é expulso do paraíso. Com a vinda de Cristo, lá em Apocalipse 22, não é, fala sobre ele de volta para esse paraíso. Claro que não é nenhum paraíso terrestre, aqui não é nossa morada eterna. Está falando sobre o paraíso celestial, o nosso lar celestial, né? Se a gente for comparar Gênesis 2:17, se você tiver aí a sua Bíblia em mãos, e é bom que você a tenha, compare Gênesis 2:17 com Apocalipse 21:4. Veja, ouça o que diz Gênesis 2:17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E aí você sabe que o homem foi e comeu, né? Agora, Apocalipse 21:4. Perceba bem. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, o antigo mundo já passou, as coisas antigas já passaram. Então, em Gênesis 2:17, fala sobre a presença da morte. Agora, nessa recriação de Deus, a partir de Jesus Cristo estando em nós e sendo rei desse novo local, no céu onde a gente vai morar, diz assim, não haverá mais morte. Perceberam como é um novo lugar, um novo mundo, uma nova vida, não é? Então, o que perdemos com a queda nos foi devolvido em Cristo. O novo mundo traz uma natureza totalmente benéfica: água, alimento, saúde, as perfeitas provisões de Deus. A razão é porque agora as primeiras coisas são passadas, né? Nesse novo mundo, as primeiras coisas são passadas. Não haverá mais morte, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais choro, não haverá mais nada disso, não é? E perceba o que diz Apocalipse 22, versículos 2 e 3. Apocalipse 22, versículos 2 e 3. Percebam. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas,
dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Perceberam? Então, é um local ideal, não é? É o céu, é o local onde vamos viver eternamente, providenciado pelo Senhor, né? Providenciado por Deus, mas possibilitado através do sangue de Jesus, e os cristãos irão morar lá. O paraíso, aquele cheio de pecado, ele está sendo refeito no céu, não é? Claro que numa figura de linguagem, numa vida perfeita lá no céu, onde não haverá mais nenhum desses sofrimentos que aqui acontecem. Não haverá mais nenhum desses sofrimentos. Terceiro ponto que o autor destaca para a gente nessa lição é: qual é o nosso lugar nesse novo mundo de Deus, né? Quem somos nós nesse novo mundo de Deus? Aqueles que são salvos por Jesus, qual é o nosso papel? Bom, enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós somos canais. O que são canais? Canais são exatamente instrumentos de Deus, não é? Para que as pessoas possam caminhar conosco também para lá. Nós somos as setas de Deus, que apontamos para Jesus e como as pessoas fazem para ir morar nesse lugar para onde nós estamos caminhando. Porque Jesus veio não só, como já dissemos, como o autor da lição também fala, não só a refazer a nossa amizade com Deus, nos reconciliar com Deus, mas reconciliar toda a natureza caída, todo o cosmos. É por isso que o autor vai chamar de o Cristo cósmico, porque a natureza também sofre com dores de parto. E é por isso que a gente vê em alguns lugares terremotos, em alguns lugares tsunami, em alguns lugares, enfim, seca. Por quê? O pecado humano causou também essa enfermidade na natureza. Esses desdobramentos daí em questões sociais, em questões políticas, econômicas, onde o homem, através desse pecado, explora a natureza ou explora os outros seres humanos e, por conta disso, a natureza dá os seus sinais. Não é? Essa pandemia mesmo que estamos vivendo, na verdade, isso é fruto do pecado humano. E é Deus também usando isso para corrigir a humanidade. Mas o ponto 3, que já disse, qual é o nosso lugar nesse mundo, não é? Qual é o nosso lugar nesse mundo? A Bíblia diz assim: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Claro que ela está se referindo a Jesus, não é? Está se referindo a Jesus. Então, querido, igreja não é somente um lugar aonde a gente vai. Para onde a gente vai? Não é só um prédio. Aliás, esse tempo exato em que estou gravando aqui esse vídeo, nós não estamos nem podendo ir nos reunir no templo, no prédio, não é? Então, a igreja não é uma instituição humana ou social. Ser igreja é mais do que entoar cânticos e apresentar programas especiais. Ser igreja é ser esse povo que está fazendo parte dessa nova criação de Deus, essa nova criatura de Deus. Nós somos instrumentos de Deus para que Deus restaure esse mundo. Quem restaura é Jesus, mas nós somos os seus instrumentos. Nós somos os seus canais, não é? Então, na verdade, nós somos esses canais de Deus. O cristão, ele eu sempre gosto de traçar um paralelo entre o rio e o lago. O lago é aquele onde a água fica parada. O rio não, a água do rio flui, ela corre e por onde aquela água passa, vai abençoando os locais. Por onde tem rios, por onde tem água fluente, né? Por onde tem fluxo de água,
a vegetação é mais verde, as plantas são mais viçosas. O cristão é assim, ele é como esse rio, ele é um canal de Deus onde a água do Espírito corre através dele e gera a vida das pessoas que estão ao lado dele. O cristão precisa ser esse instrumento nas mãos de Deus. Qual é o nosso papel aqui, não é? Qual é o nosso papel aqui? No momento, nós fazemos parte da igreja militante. Um dia faremos parte da igreja triunfante. O que é igreja militante? O que é igreja triunfante? Militante é essa igreja que luta aqui todos os dias contra o pecado, contra as potestades. Essa é a igreja militante. A igreja triunfante é aquela que já venceu, não é? Já venceu todas as lutas. É aquela que vai reinar nesse novo mundo com Jesus. A igreja será vencedora sobre todo o poder maligno. Sua vitória será global. Ela julgará o mundo e o mal com o Senhor triunfante. A igreja será triunfante, porque ela serve a um Cristo triunfante. E ela, então, julgará. Veja o que a Bíblia fala em Mateus, capítulo 19, versículo 28. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também, se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas 22, 30, veja o que diz, ouça o que diz. Para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Nós, quando passarmos dessa vida, seremos a igreja triunfante. Não é? Seremos a igreja triunfante. Estaremos juntos com o Senhor, não é? Nesse papel de julgar, de estar assentado e presenciando esse julgamento. Vamos lá, para a gente terminar. O autor destaca aqui alguns pontos para a gente pensar e agir. Ele diz assim, o pecado é um desastre. Ele perturbou o relacionamento do homem com Deus, com o próximo e com a natureza. Já vimos isso, não é? Você deve se recordar bem. Então, é exatamente isso. E o homem precisa ter cuidado. Quem já foi salvo pela graça, alcançado pelo Evangelho, não vive flertando com o pecado. Há pessoas que dizem assim, eu sou salvo pela graça, então eu já sou salvo, posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Não, não é assim. O cristão não sente prazer em pecar. Ele é salvo pela graça, é verdade, não pelo que ele faz, mas pelo que Jesus fez. Mas quem já foi salvo pelo que Jesus fez, não sente prazer em pecar. Ele tem uma nova natureza, não é? Outro ponto que o autor coloca aqui para a gente parar e pensar. A obra de Cristo é destruir o poder do pecado e do seu autor. E ele construirá um novo mundo. Mas nós somos os agentes dele para que isso aconteça com maior eficácia. Nós precisamos ser essa presença de Deus entre as pessoas. Dificilmente o ímpio vai ler a Bíblia. Ele vai olhar para nós e vai ler a nossa vida, vai analisar a nossa vida para ver se de fato o Jesus em quem nós dizemos que cremos, se de fato ele habita em nós. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde os cristãos, ao invés de serem instrumentos de Deus, eles estão indo para redes sociais, bater boca, discutir, ofenderem-se mutuamente, reciprocamente. É uma troca de ofensas que nunca se chega a uma conclusão, por causa de ideologia política. É claro que política faz parte da vida de um cidadão, mas o cidadão precisa entender que ele é um ser político, sim, mas, antes de tudo, ele é um cidadão do reino dos céus e ele não pode se iludir e perder a sua postura cristã a ponto de escandalizar aqueles que precisam ver nele uma pessoa que, de fato, é transformada. Então, querido, claro que nós somos cidadãos políticos, precisamos ter as nossas convicções, sim, mas precisamos também nos conter. Precisamos respeitar as pessoas, precisamos
discordar sem ofender. É verdade, nós temos as nossas convicções, mas isso não me dá o direito de ofender a quem quer que seja, só porque tem uma opinião diferente da minha. O cristão é diferente até no seu posicionamento político ou em qualquer outro tipo de convicção que ele tenha. Então, querido, é isso que o autor quer dizer com o Cristo cósmico. É isso que o apóstolo Paulo ensina sobre o Cristo cósmico. Cristo veio reconciliar o homem com a natureza e o homem com o seu semelhante. E o Senhor está preparando, o Senhor já foi preparar para nós, já está preparado para nós, né? Um lugar onde o homem vai viver bem com o Senhor, o homem vai viver bem com o seu semelhante, com aqueles que estiverem ao lado dele, e o homem vai viver bem com toda a natureza criada por Deus. Não é? A Bíblia fala, em Apocalipse 22, como eu já falei, a respeito da restauração daquele jardim do Éden. É claro que numa linguagem ilustrada, não é? A gente não sabe exatamente como vai ser o céu, mas a gente sabe que vai ser um mundo restaurado. Os pecados desse mundo não entram lá. Morte lá não vai haver mais. Ranger de dente não vai haver mais. Enfermidade não vai haver mais. Pandemia lá não tem coronavírus, nem o velho, nem o novo. E nem outro vírus qualquer. Lá só reinará Cordeiro. Lá a vida será eterna, não haverá mais morte. Não tem cemitério, não tem farmácia, não tem nada dessas coisas. Então, querido, é para lá que nós estamos caminhando. Vamos crer nesse Cristo que veio reconciliar toda a sua criatura, não é só o homem, toda a sua criatura com o Criador. O mundo está enfermo. Não é à toa que essa pandemia tenha acontecido. Vamos nos lembrar sempre. Nós estamos aqui de passagem. Daqui a pouco nós estaremos nos braços do Senhor. É claro que a gente quer que esse daqui a pouco não seja tão breve, porque temos uma missão a cumprir aqui. Mas quando for a hora de Deus, não é? Nós estaremos nos braços do Senhor, onde nada disso existirá mais. Todas essas coisas serão passadas e virá então essa nova criação, esse novo mundo, esse novo local onde Deus nos aguarda. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que o Senhor guarde a sua casa, a sua família e a minha também. Nunca se esqueça, não se desespere. Todas essas lutas aqui vão passar. Nada aqui é eterno. Eterna é a sua vida com Deus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus nos guarde.